Será que existe heresia na política? Você mandaria para a fogueira quem tem uma ideologia diferente da sua? Fizemos essa pergunta nas ruas. Eu acho que o posicionamento democrático ele não tem que mandar ninguém para fogueira, né? Ele é debate e construção. Eu acho que não mandaria, mas a gente pensa. Todos políticos, todos eles para a fogueira. Não mandaria, mas é a mesma coisa, pensaria. Que tem gente que realmente incomoda. Mandava para bem longe do Brasil. Queria ver o Bolsonaro bem longe, lá, mas aquele lá que levou o tiro na orelha. Não, por quê? Eu tentaria convencer ela e porque ela acha que a direita é certa. Não, acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? A gente tem que evoluir e isso é uma coisa completamente retrógrada, né? Eu acho essa amostragem muito indicativa do que pessoas falariam se você perguntasse para elas assim, na lata. Você mandaria alguém para a fogueira, né? Alguém que pensa diferente de você? Acho que a amostragem é muito significativa do que de fato as pessoas iriam falar. Agora, o que é interessante, o contraste, é porque nesse mundo em que a gente deve procurar diálogo, evoluir, certo? É o mesmo mundo em que a gente vive uma polarização política infernal. A polarização política só existe por causa dos outros? E eu não tenho nenhuma responsabilidade na polarização política, já que eu acho que todo mundo tem que ter opinião, tem direito, porque a democracia deve se manifestar. Então, não devia ser a polarização que a gente vive hoje. A gente não devia viver nisso que é uma espécie de dualismo político radical, sem síntese. Apesar de muita gente, e normal dizer isso já passou, está vencido, mandar ninguém para a fogueira não está certo, a gente está na democracia, no íntimo e na prática aqui no celular, a polarização vem do fato de que pessoas mandam outras para a fogueira. Pois é, então, aí vira um campo de batalha, não é? Onde o inimigo, quer dizer, a pessoa que pensa diferente de você é inimigo total. E aí que está a semelhança, então, com o tema de hoje? Eu acho que hoje, um dos problemas do debate político em geral, ou da democracia em geral em muitos países, inclusive no nosso, é porque o modelo de discussão política hoje é o modelo da heresia. Inquisição versus heresia, né? Porque é um modelo em que eu tenho absoluta certeza que aquilo que o outro pensa não tem nada que preste, é absolutamente ruim e mau, certo? Quando bolsonaristas afirmam que fulano, beltrano, cicrano são comunistas, por exemplo, mesmo não sendo, mas considera comunista porque criticava o Bolsonaro, ou critica posições bolsonaristas e eles falam, não, é comunista, é como herético. E o contrário, eu acho que um dos exemplos quase hilários do que seria uma heresia política é o olhar sobre o bolsonarismo nos últimos tempos no Brasil. É uma heresia política para grande parte das pessoas que se consideram em dia com o Estado de Direito, jogo democrático, instituições. Olha para o movimento bolsonarista como um movimento herético, né? E todos os questionamentos que eles fazem com relação a essa ordem aqui como pura heresia e mentira. Para quem estuda um pouco de Inquisição e de heresia, você vê claramente a dinâmica. E algumas pessoas têm uma fé cega em seus candidatos. A política é uma espécie de religião? É bastante consensual a ideia de que, grosso modo, a partir do final do século XVIII, do Iluminismo, principalmente o francês, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, né? Certo? Final do século XVIII, dentro do século XIX e depois também, que a política, compreendida como militância, como doutrina partidária, como movimentos revolucionários ou contra-revolucionários, tomou o lugar da graça. Porque na teologia cristã, a graça de Deus, né, ela é aquela responsável pela redenção do mundo e pela redenção das pessoas. Quer dizer, é aquela que repara, no sentido de reparação, né? Não de perceber, repara o estado infeliz em que o mundo se encontra e as pessoas, é a graça e a ação de Deus. Não que o ser humano não tenha responsabilidade nesse processo, mas sem a graça original de Deus fica muito difícil de conseguir fazer isso. Na verdade, o que a gente observa a partir do final do século XVIII, em que os seres humanos começam a se ver como agentes únicos
do processo de redenção possível do mundo, a política assume esse lugar. Então é muito fácil observar esse desenvolvimento e enxergar hoje, aí reparar no sentido de perceber, reparar hoje de que a política tem essa dinâmica religiosa. E o que faz as pessoas acreditarem em salvadores da pátria? Se você fizer uma apreciação rápida das coisas, você diz, bem que a gente está precisando de um salvador para essa pátria, né? Esse salvador pode ser uma pessoa, o que normalmente é sempre furado, né? Quando se localiza numa pessoa, mas esse salvador pode ser um conjunto de crenças políticas, pode ser adesão a um determinado partido no processo eleitoral, que tem seus candidatos dentro, né? Mas o que eu estou dizendo é que a vida tem uma imperfeição no coração dela. É imperfeita. Há uma imperfeição no coração das coisas, né? Isso faz com que normalmente a gente busque salvadores de todos os tipos. Na política, a gente vê isso de forma clara e normalmente quando se associa a uma pessoa, ela é na realidade um populista. E por quê? Porque uma pessoa que for minimamente honesta em política sabe que a salvação é sempre muito difícil e provavelmente não existe. Enquanto isso, política e religião se discute? Era compreendido como de bom tom não se discutir política e religião no almoço do domingo, na ceia de Natal. Para não azedar, né? Para não azedar o molho de tudo. Mas a verdade é que na política... Acho que religião, de repente, até, a não ser que você seja de um grupo muito aderente, né? Talvez tenha problemas aí, mas fora desses grupos muito aderentes, eu diria que o grande núcleo do conflito heresia e inquisição hoje está no território da política. No Brasil é muito claro, desde 18 para cá, digamos assim, só piora.